Quero dizer que é uma alegria profunda, muito mesmo, poder dividir com vocês esse, como nós mineiros falamos, né, esse tiquinho de prosa. Vamos ter um tiquinho de prosa aqui sobre um autor que, dentre outras coisas, a gente encaixa ele dentro desse universo da contemporaneidade e que, porventura, é uma das vozes, não digo mais interessantes, porque existem muitas vozes, né? Mas é uma das vozes inquietantes no momento, analisando essas circunstâncias que fazem parte da nossa contemporaneidade. Especificamente, né, em prosa com Joaquim, a gente combinou de eu tocar, né, num livro dele em específico, que é o livro que é best-seller aqui no Brasil, que, na verdade, quando você encara esse livro, né, assim, apenas na sua condição física, né, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, Sérgio. De Uberaba, Minas Gerais. Quando você encara esse livro na sua condição física, até certo ponto, a gente se sente maior do que o livro, né? Mas quando você adentra naquilo que ele está colocando, né, em pouquíssimas páginas, você vê que existe uma quantidade gigantesca de crítica que está sendo desenvolvida nele. Muita coisa, inclusive, que vai desconstruir uma série de clássicos da própria, né, filosofia, né, dentro do universo das ciências humanas, que, inclusive, aqueles que são críticos desse livro, e eu logo vou mencionar, né, qual é o livro, né, os críticos desse livro o criticam justamente por isso. Porque, na verdade, o livro é esse, pequeno livrinho, se chama A Sociedade do Cansaço, né? Sociedade do Cansaço. Ele é de um autor coreano, Byung-Chul Han. Tem diferentes pronúncias, né, no coreano aí para falar esse nome dele. Byung-Chul Han, enfim. E ele tem mais de 10 livros hoje lançados no Brasil, todos nesse formato aqui, pocket, né? E depois de fazer a leitura da obra dele, eu sou, assim, bem tendencioso a dizer que, na verdade, ele tem um único livro que foi dividido em vários. Na verdade, ele está construindo uma crítica contemporânea a alguns aspectos da nossa sociedade, e esses aspectos, obviamente, nos tocam de maneira intensa e direta, né? A escrita dele, durante todo o livro, é construída de maneira dicotômica, né? Ele está sempre traçando paralelos com os autores que, outrora, a gente busca referência para pensar o contemporâneo. Entre eles, Foucault, Nietzsche, Hannah Arendt e outros, né? E em meio, então, a sua obra, ele vai destilar ali motivos pelo qual ele reconhece e ele traz como tese que nós vivemos hoje na contemporaneidade uma sociedade do cansaço. Então, cabe perguntar, né, a todos, né, quem está cansado? E a grande questão também, que é muito importante a gente localizar, né, qual é o seu tipo de cansaço? Qual é o seu cansaço? É importante ter isso em mente. Porque a gente pensa no cansaço nessa dimensão física, mas o cansaço cujo qual ele está trazendo aqui à tona é o cansaço neuronal, é o psíquico, que inclusive vai ser um dos livros que ele vai analisar essa questão, que é uma dica que eu já deixo aqui de antemão, que é um livro, inclusive, indicado para vocês, que são da área, né, da psicologia, da psicanálise, que é o livro Psicopolítica. E aqui ele vai traçar um paralelo, né, sobre as novas técnicas de poder do neoliberalismo, que ele começa desenvolvendo nesse livro Sociedade do Cansaço. Eu trouxe aqui como uma mera ilustração, uma pequena apresentação. A gente não vai se prender tanto a ela, porque ela apenas vai ilustrar alguns tópicos que correspondem aos capítulos do livro, para mim explanar sobre questões que estão ali sendo, de maneira muito clara, né, traçados pelo Byung-Chul Han. Assim, como eu disse, é um tiquinho de prosa, a gente vai passar por alguns momentos nessa nossa prosa, a gente vai ter um momento cultural aqui ao final da prosa, né, que é um presente que eu trago para vocês, do Fred para vocês, né, já me colocando nesse lugar de Fred para vocês, né, porque vocês sabem, né, Frederico só mamãe que chama. Enfim, em meio, então, a esse nosso tiquinho de prosa, fiquem à vontade para fazer colocações, para fazer perguntas. Obviamente, né, essa obra, depois de várias leituras,
porque eu venho constantemente trabalhando essa obra em cursos online, né? Quando podíamos, eu fazia reuniões nas livrarias aqui da cidade e trazia o pessoal, né? Alunos do ensino médio, alunos universitários, né? Pessoas interessadas, no geral, em discutir esses elementos da contemporaneidade através desses autores que estão aí em voga. Então, obviamente, né, que pelo contato, né, contínuo que a gente tem, o diálogo contínuo com esse autor, né, cada leitura que a gente vai fazer da obra vão surgindo camadas de interpretação, camadas de consciência daquilo que está ali sendo revelado. Então, fiquem à vontade. Esse momento sou eu falando, mas eu não sou totalmente dono da fala. A gente pode dividir ela a qualquer momento. Fiquem à vontade, por favor. Ok? Então, vamos aqui à nossa pequena apresentação. Joaquim, se puder me habilitar, por gentileza, aí para poder apresentar, me habilite, por favor. Me passe o host. Já está habilitado, Frederico. Gratidão. Como eu disse para vocês, e é possível perceber, né? A gente, depois de um dia longo, extenso, né? Que inclusive o cansaço bate à nossa porta, de todas as maneiras, né? Eu penso, né? Que eu gostaria de ser, né, o professor que eu gostaria de assistir à aula, né? E entre essa ponte que é feita entre o professor, né, que eu gostaria de assistir à aula e o professor que eu sou, eu sempre fico me perguntando, né, o que alguém, né, 8 horas da noite, gostaria de escutar a respeito de uma obra que tem uma certa densidade, mas também que está tocando, né, um assunto tão comum, tão vivenciado, né, tão experienciado por todos nós, né, na ordem dos nossos dias, principalmente no atual momento que nós nos encontramos, né, esgotados de todas as maneiras possíveis. Então, o Churran, né, eu acho engraçado, né, na releitura do livro durante a pandemia e essa semana, eu encontrei a primeira frase do livro, né, da Sociedade do Cansaço. Achei engraçado porque ele tem produzido muito sobre a luz da pandemia, ele tem constantemente, se vocês derem uma pesquisada na rede, vocês vão perceber que tem uma série de artigos que ele está traçando, né, sobre como que o Estado, né, sobre como que a sociedade deveria estar se portando e o que isso reflete, né, em relação, né, às nossas vidas nesse contexto pandêmico. Uma coisa engraçada é porque nós não tínhamos, né, do ponto de vista sistêmico, noção de que essa pandemia duraria tanto tempo. Então, nos primeiros 3, 4 meses de pandemia, o que a gente viu foi explodir uma série de artigos de filósofos, Agamben, Churran, né, uma série de pensadores que trouxeram, né, a partir, enfim, do seu gabarito teórico, interpretações. O próprio, né, Peter Handke, todos esses teóricos trouxeram aí, né, uma série de interpretações de como que a sociedade, o que estaria acontecendo, né, enfim, isso iria representar para nós, né, ao longo da nossa história por seguir. E aí é engraçado que o Churran ele dá uma ressignificada nesse livro, porque a primeira frase do livro, gente, ele está falando que cada época possui uma enfermidade que é fundamental. Preste atenção, e ele está falando isso do ponto de vista patológico mesmo. Assim. Ele está se referindo às patologias que são próprias de cada época, né, para justamente justificar e defender a sua tese. Então, quando ele está falando, né, no início do livro, ele está falando, ó, a época, né, dos vírus, das bactérias, né, que, enfim, ficou para trás. Essa época ela já não faz parte mais da nossa vida. E aí, durante a pandemia, eu acho que ele se recordou do que ele havia escrito, porque foi um livro que foi editado na Alemanha, né, em 2010, se eu não estou enganado, né? E no Brasil ele foi editado em 2015, né? Então aí vem 2021, um vírus vai e nos coloca nessa circunstância. Mas o que ele está defendendo aqui é impressionante, porque depois de um determinado tempo de pandemia,
a gente começa a perceber que realmente a época do vírus ficou para trás, né? A gente está vivendo um problema relacionado a um vírus, mas, se me permitam um juízo de valor, né, o grande problema está sendo a gestão, né, das emoções em relação a essa questão, né, do vírus na nossa vida. E essa gestão das emoções e dos sentimentos aí, obviamente que aqui tem pessoas muito mais gabaritadas, né, para pensar a respeito disso. O Churran coloca, né, veja bem, como cada época ela é própria da sua enfermidade, né, a época que nós vivemos e o momento atual mostra, né, é própria de uma época em que aquelas doenças que outrora levavam os indivíduos a convalescerem, né, por meio de bactérias e vírus, né, ela cedeu lugar para um conjunto de doenças que estão relacionadas à quantidade excessiva de positividade que nós, indivíduos, trazemos para a nossa vida. E que, traduzindo de maneira bem informal, nós convencionalmente temos chamado de positividade tóxica. Né? Esse excesso de positividade tóxica tem construído, né, na psique individual, e isso de uma maneira coletiva, exponencial, uma espécie de extermínio da alteridade, né, que vai levar o indivíduo, então, consequentemente, a ser ele mesmo seu próprio flagelo, né, o que levaria, então, né, um conjunto indiscriminado de pessoas a estarem vivenciando, né, uma série de doenças que estão não mais na ordem bacteriológica e viral, mas na ordem neuronal. E aí, obviamente, que é traçado, né, todo um pano de fundo histórico para a gente conseguir refletir essas questões. Primeiramente, eu quero pensar com vocês a seguinte questão. Veja bem, a sociedade ali do século XX, aquela sociedade, né, que com a descoberta do antibiótico começou a criar, né, uma série de barreiras imunológicas, tanto do ponto de vista patológico, biológico, né, físico, mas também do ponto de vista geopolítico, né, essa sociedade, segundo o Churran, com a queda do Muro de Berlim, né, ela está fazendo uma transição, e agora no século XXI essa transição está meio que consolidada, fez uma transição para uma espécie de sociedade transparente, né, onde são eliminadas as barreiras, né, que outrora dificultavam o estranho, o outro, de se aproximar, e agora facilitam, né, na verdade, essa transição do outro, mas não construindo pontes. É um fato muito importante. A destruição dos muros, né, e o Muro de Berlim é simbolicamente esse muro que nós nos colocamos, essa destruição dos muros, elas não significam a possibilidade de transição do diferente, mas sim a consolidação, que ao invés, né, de deixarmos os muros ali, né, todos como barreiras, né, como símbolos da alteridade, seria a consolidação agora de uma espécie de barreira que a gente considera como sendo espelho, né? Então, ao invés de muros, a gente substitui os muros por espelhos. Então, ao invés de você criar barreiras contra, né, o inferno do diferente, agora o inferno que prevalece de maneira imperativa é o inferno do igual, cujo qual é o narciso que agoniza, né, de maneira muito intensa, né? É a agonia do Eros, porque esse indivíduo que está intimamente ligado de maneira constante o seu próprio eu, né, a esse alimento constante de si, de desempenho, ele não tem capacidade né, de olhar para o outro, e aí, obviamente, que nós nos colocamos numa situação um tanto quanto complexa. Então, o Schwann está dizendo o seguinte, antes, num período do século XX, anterior, né, aquele período de Guerra Fria, a própria Guerra Fria simboliza essa, né, indiferença ao diferente, né? Aquilo que não é, né, espelho é estranho, mas esse outro ele é entendido como uma espécie de estrangeiro que precisa ser eliminado, o que os antibióticos cumprem a função de maneira efetiva, se o antibiótico certo é dado para, né, o hospedeiro incômodo, né, de maneira efetiva. Então, esse tipo de sociedade que também, no seu tipo de enfermidade, criava barreiras, foi cedendo lugar, então, para uma sociedade que, no lugar, né, dos hospitais, dos quartéis, das fábricas, que a gente pode, inclusive, reconhecer ali na filosofia Foucaultiana, como aquela sociedade do controle, né? Aquela sociedade, ela cede lugar
para uma sociedade do desempenho. Sai o controle, entra o desempenho. O desempenho que outrora vai causar problemas não mais, né, que outrora no controle eram imunológicos e virais por conta do estranho, das barreiras criadas para evitar esse estranho, mas agora, com essa, né, dilatação das barreiras, né, enfim, esse derrubar dos muros, o que nos acomete hospitais e quartéis e fábricas, né, tem lá sua importância, mas o que interessa para esse indivíduo do desempenho são as academias, né, os shopping centers, os spas, né, e os bancos. Então, no lugar daquela sociedade que se criava o medo, né, contra o louco e o delinquente, né, na verdade, a gente cede lugar para os depressivos e fracassados. Eu acho isso um tanto quanto forte, porque é justamente ali no segundo capítulo, né, do nosso livro em questão, né, que vai entrar essa análise. Opa, o negócio já está querendo acabar aqui antes da hora. Enfim, saímos então de uma violência bacteriológica e viral, adentramos numa violência neuronal, né, que representa o tipo de sociedade que nós nos encontramos, e, nesse sentido, ele vai estabelecer um diálogo, né, na verdade, uma espécie de condição crítica. E isso foi bacana, fazer a leitura desse capítulo de maneira excessiva e também recorrer à leitura do Foucault. Porque eu acredito, assim, é uma impressão que eu tenho nos últimos textos do Foucault, aqueles textos que estão relacionados ao cuidado de si, eu tenho a impressão que se o Foucault vivesse mais um pouco, ele ia chegar nessa conclusão. Na verdade, ele estava próximo, muito próximo. Eu acredito que ele conseguiu perceber que aquela história da biopolítica, do controle dos corpos, ela estava sendo transferida para uma psicopolítica, para o controle da mente, da alma, né? De modo que as tecnologias digitais, os apps, né, as redes sociais, elas desempenham esse papel, né, de resgatar, de sequestrar, né, esse self, né, do indivíduo para uma exposição, né, constante, de modo a representar o desempenho que esse indivíduo está, né, relacionando à sua própria vida. Então, nesse sentido, quando o Churran está escrevendo aqui o livro, ele vai desenvolver uma espécie de crítica, né, aos escritos Foucaultianos, mas até certo ponto, né, alguns críticos do Churran vão dizer que é um pouco irresponsável, né, mas penso eu que apenas para sinalizar, como eu disse no começo da minha fala, essa escrita dicotômica, em que mostra o que era e o que está sendo, né? Mostra aquilo que se viveu, mas aquilo que está se vivendo. Então, nesse sentido, né, nós adentramos nessa sociedade em que os indivíduos, né, eles abandonam essa disciplina da obediência em nome de um desempenho que, ao invés de nós termos indivíduos empregados, nós temos indivíduos empreendedores, ainda que trabalhando para alguém. Porque aí entra aqueles conceitos que foram levantados ali na década de 80, a partir daquela ascensão do neoliberalismo, né, da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, né, em que se reforçava, né, o consumo, né, exterior, mas, sobretudo, né, esse consumo exterior que vai reforçar as características dessa individualidade que agora não é empregado, mas é empreendedor. E aí que vão surgir, né, dentro das escolas de administração, né, ao longo da década de 80 e que vão ganhar força, né, com o advento aí desses estudos na década de 90 e nos anos 2000, esses conceitos que hoje são mais do que estereotipados, como, por exemplo, o conceito de globalização, que é um conceito, né, que, dentre outras coisas, nós sabemos que ele desconsidera uma série de fatores culturais em nome de uma suposta planificação dos desejos, do consumo, e também em nome de uma economia que nós sabemos, por conta da condição que nós nos encontramos, essa economia ela se encontra interligada, obviamente, mas a gente não pode desconsiderar, né, aqueles conceitos antropológicos do culturalismo que levam em conta as particularidades culturais, por exemplo, de povos que não têm ainda acesso a essa sociedade capital urbanizada, né, tecnológica, e que, portanto, prevalecem, né, como povos resistentes a algumas questões que nos chegam de maneira muito intensa a todo momento
né, nos estímulos que o nosso celular nos dá. Então, veja, o que o Churran está trazendo aqui? Aquela sociedade do dever que o Foucault apresenta ali relacionado à microfísica do poder, à biopolítica dos corpos, essa sociedade, ela perde espaço, né, com a queda dessas barreiras imunológicas e agora esse adentramento, né, dessa necessidade de autodesempenho, de empreendedorismo, ela cede espaço, né, esse dever, ele cede lugar para o poder. Mas o poder aqui não é pensado naquela condição weberiana que a gente pensa que o poder é quando você tem, né, a capacidade de fazer com que outro indivíduo lhe obedeça mediante um comando, né? Mas é um alto poder, né? É aquele poder que, inclusive, está expresso. Eu estava vendo isso na internet e falei assim, puxa, olha como que isso foi captado ali, né, pelo espírito do tempo da análise contemporânea, né? Aqui, no slogan da própria campanha do Barack Obama, né? Aquele Yes, we can, sim, nós podemos, né? Esse poder que cada indivíduo carrega em si, que é capaz de fazer e que de maneira, né, muito hipócrita, né, o discurso defende como adequado, que vai alimentar a ideia de meritocracia. Nós sabemos que, em se tratando de uma sociedade tão desigual, né, essa regra da meritocracia ela é totalmente torta. Então, assim, é um poder que é conferido ao indivíduo, né, a ponto dele olhar para si mesmo e se autodesempenhar a todo momento, no sentido de poder, né, oferecer o melhor, porque ele é um intraempreendedor, ainda que empregado. Porque agora a culpa que recai sobre ele não vem daquilo que o seu patrão lhe coloca, né, mas sim daquilo que ele estabelece como meta pessoal. E isso, né, de maneira muito, né, muito intensa, vai respingar sobre esses imperativos, né, que estão presentes aí a todo momento, comunicando que ele tem que ter o corpo perfeito, que ele tem que ter a saúde financeira perfeita, que ele tem que comer, se alimentar, né, de maneira adequada, que ele tem que acordar mais cedo, que ele tem que fazer yoga, que ele tem que fazer o tal do budismo light, né, que ele tem que fazer yoga, que ele tem, né, que viajar pelo menos 2 vezes por ano, ainda que a gente esteja em suspenso em algumas dessas coisas, mas isso tudo migrou para o digital, né? Você faz yoga, academia online, você faz yoga online, você faz tudo online. A gente está aqui online, né? Mas para quê? Qual é o sentido da gente querer mais para as nossas vidas? É por uma cobrança que acontece no eu, né? No próprio self do indivíduo. Não é uma cobrança que é externa, mas que sistematicamente o neoliberalismo entendeu de maneira, né? Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está pensando, né, numa coisa, né? Que é esse tal de neoliberalismo? Tem inclusive uma questão que precisa ser levantada, né? Quando a gente vai discutir isso teoricamente. Mas o neoliberalismo lá Foucaultiano, ele está falando, ó, esse neoliberalismo da transformação do outro em empreendedor de si mesmo, né? Não é só o Estado, né, as corporações, as grandes instituições que se, né, colocam no sentido de exercer coercitividade sobre o indivíduo. Essa coercitividade, ela foi entendida, ela foi transferida agora para o próprio indivíduo, né? Porque se ele não tem MBA, ele não pode concorrer a cargo XYZ. Se ele não fala inglês, mandarim, alemão, francês, né? Enfim, quantas coisas o indivíduo, né, lhe aparecem como uma necessidade que é própria do tempo, mas que é fácil perceber que não tem uma plataforma que cobra diretamente esse indivíduo. O grande segredo, a grande magia está, o indivíduo se cobra, né? Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Mas por que está todo mundo fazendo? Porque está todo mundo fazendo. Todos têm o poder de fazer, todos têm o poder de desempenhar, de produzir, de construir alguma coisa. E aí o Churran traz, isso está destruindo a atenção. Esse excesso de desempenho, além, obviamente, das causas neuronais, que vão revelar burnout, né? TDAH, depressão e outras cocitas más, também vai destruir aquilo que é da natureza humana, que é a capacidade de vivenciar o próprio ócio. E de ter um momento para respirar uma atenção que é fluida. Então, isso representa na contemporaneidade algo que está expresso no cansaço dos indivíduos. Por quê? Porque todos estão contaminados de uma baixa tolerância ao tédio.
todo momento tem que estar fazendo alguma coisa. Vai para o banheiro, leva o livro. Tem tablet, tem agora o Kindle, que você pode levar para o chuveiro. Ele funciona lá. Você toma banho e aproveita para ler um artigo. São estímulos e impulsos constantes. Você marca a newsletter, você segue uma página no Instagram e coloca lá o sininho para te avisar quando aquela pessoa postar, porque você não quer perder. E aí chega e-mail do seu patrão, do seu paciente, do seu amigo, e chega mensagem no WhatsApp. Trabalhar há 15 anos atrás significava ir para o trabalho e se desligar quando acabava o seu trabalho, ainda que você ficasse até mais tarde, mas você ia embora para casa. Agora você vai para casa e leva o trabalho no WhatsApp. São 20 mensagens não lidas, 1000 e-mails não respondidos. E a gente continua desempenhando, fazendo o próximo curso, do próximo curso, do próximo curso, do próximo curso. Por quê? Porque se você não desempenha, né, aquela imagem autorrefletida no espelho te chama né, de fracassado. O seu currículo Lattes precisa estar lotado. Né? É um absurdo, né? A gente vivenciar essa condição de que nosso ambiente de pesquisa no nosso país ele não valoriza tanto a qualidade quanto ele valoriza a quantidade. Que a produtividade é o imperativo dessa sociedade que o Schwann apresenta como sociedade cansada. E aí, nesse contexto aí da tensão, né, que está sendo destruída, né, pelo conjunto indiscriminado de estímulos e impulsos, né, o Schwann ele vai dialogar, né, com alguns teóricos, né, que, obviamente, levantaram isso dentro das suas filosofias. E o primeiro que ele chama para uma conversa é a Hannah Arendt, quando ela vai falar lá da vida ativa, né? Que, dentre outras coisas, a Hannah revela, né, numa espécie de releitura do marxismo. Você vai ler ali a condição humana, ela vai revelar aquela noção do homo laborans, né, que é o homem na modernidade, o produzir e o agir fazem parte, né, de um imperativo que ressignificou a condição de trabalho dele, né? Que o trabalho dele, né, tem um sentido e tem um significado. E aí o Schwann, né, de maneira bem suntuosa, ele vai criticar ela, ele vai dizer, ela não captou o que a contemporaneidade ia trazer, por quê? Porque esse produzir e agir, ele conta com a participação do ego. E esse ego inflado por essa condição constante de desempenho, esse ego se dilacera. Então, na verdade, aquilo que outrora o neoliberalismo tenta colocar, né, o neoliberalismo aqui, esse empreendedorismo de si, tá? Tenta colocar como sendo uma necessidade humana, esse autodesempenho constante, esse empreendedorismo de si, essa procura indiscriminada por saber, por conhecer, por se informar, e esse excesso de estímulos, informações que nos chegam, na verdade, isso condiciona o indivíduo a um cansaço extenuante que o coloca numa condição de ego dilacerado. Porque ao invés dele se colocar como alguém que, por meio da produção e da ação, aperfeiçoa a sua condição humana, na verdade, ele está acabando com a sua condição humana. Por quê? Essa leitura a gente acompanha desde Marx, porque o indivíduo é transformado em coisa. Então, essa é a potencialização da reificação que o Marx já apresentava na sua análise lá no século XIX, dessa sociedade, né, que mudou o sentido da produção, né, humana. Porque se você pega historicamente o indivíduo, né, por exemplo, no contexto do próprio feudalismo, ainda que aquela estrutura, né, com uma certa coesão social, não permitisse a, né, ascensão social, o indivíduo ciente do seu papel, ele reconhecia aquilo que ele produzia. Então, o que ele era dono daquilo que ele produzia e, portanto, a sua humanidade era refletida naquilo que produzia. Então, as coisas produzidas nessa transição de feudalismo para a modernidade, né, surgimento da burguesia, no primeiro momento, o artesão, né, aquele que produzia de maneira manufatureira, ele produzia para o uso. Então, a pessoa ia fazer um sapato, o sapato era feito sob medida no pé dela ali, para uso. Com o advento do capitalismo industrial, né, que foi
né, feito uma leitura pelo Marx, e depois a Hannah Arendt ressignifica, pensando nessa sociedade, essa condição humana, pós-Segunda Guerra Mundial, e o Churran vem agora trazendo a sua colaboração em relação ao que é essa vida ativa, que foi dilacerada por esse ego inflado, por desejo constante de desempenho, o que nós temos é que a coisificação do ser de maneira potencializada, mas sem agora a coerção do patrão. Enfim, novamente aqui. Enfim, de volta. Fred, posso falar com ele, Joaquim? É o seguinte, isso que dá criticar o capitalismo, estão vendo, né? Frederico, o Guedes quer falar com você um pouquinho antes de você continuar. Por favor, fique à vontade. Ô, Fred, eu vou te chamar de Fred para ser coerente com tudo que está acontecendo. Né? Não sou sua mãe, não vou te chamar de Frederico, vou te chamar de Fred. Tem muita mãe aí te chamando de Frederico, inclusive Joaquim. Então, eu vou te chamar de Fred. Tá certo. Vou te chamar de Fred para dizer que o que aconteceu agora aqui conosco foi absolutamente coerente com tudo que você estava relatando. Quer dizer, você, no início da sua fala, você fala, olha, quando vocês quiserem aí interromper para perguntar alguma coisa, tudo bem, vamos lá e tal. Quer dizer, só que o seu desempenho na sua fala não dava lugar mais para disciplina, entendeu? Para o Frederico, para agora eu vou falar, para cortar o seu desempenho. Então, vocês acabou sendo vítima daquilo mesmo que você está botando a gente para refletir. Denunciando. Um desempenho fantástico, né? Mas que devorou você. Joaquim, teve um momento que eu perguntei, me fala onde eu estou, se você está me ouvindo, porque eu tive a impressão, num determinado momento, que eu estava apresentando só para mim. Isso, a sua internet, eu acho que caiu, e você travou para a gente, né? A sua imagem ficou travada. E impressionante que eu continuei desempenhando aqui, viu, Sérgio? Continuei desempenhando, mas vamos lá. Chibata. Ai, maravilha. Então, vamos retomar aqui eu acho que eu estava, né, no momento de reflexão a respeito do contexto em que ele levanta um diálogo com a Hannah Arendt, né, e que estabelece uma dinâmica aí que é um tanto quanto, né, uma série de pontes. A gente tem lá a análise marxista do indivíduo, daquela transformação do indivíduo em coisa, né, aquele ser alienado, né, pelo contexto das fábricas, pelo contexto da produtividade, e a Hannah Arendt vai ressignificar, né, através ali da condição humana, esse indivíduo. Falar, o homem, é da natureza do homem o trabalho. E é uma coisa interessante que os grandes filósofos, assim, penso eu, todos eles, de certa maneira, eles levantaram essa questão do trabalho, da importância do trabalho na vida dos seres humanos. E isso é uma questão teológica, dogmática, filosófica, sociológica, e isso está presente numa série de reflexões. A gente pode pensar, inclusive, da seguinte maneira, condenação do Éden. Qual foi a condenação? Você desobedeceu a Deus, agora você vai ser obrigado a trabalhar. Você vai ter que, né, amassar, né, o pão você vai ter que comer do pão que amassaste com seu suor. Né? Isso, até certo ponto, vai ser apropriado pelo imaginário cristão católico apostólico, essa noção aí, né, do trabalho, do tripalho, né, do instrumento de tortura, né, na existência aí dos indivíduos, vai ser apropriado a certo ponto de ser uma espécie de base dogmática da própria igreja, né, que estabelece a usura, a obtenção de riqueza, né, a obtenção material das coisas como pecado, né, essa noção. Vou colocar daqui a pouco, Sérgio, só estou me ambientando. Aí, essa própria noção, né, de trabalho como sacrifício. Aí, o que acontece? Você tem reforma protestante, a reforma protestante, né, Lutero, Calvino, aí o Calvino vai morar em Genebra, gente, na Suíça, né, a casa do capitalismo, aquela série de burgueses ali, querendo uma religião que desse sentido, né, àquela maneira deles enxergarem a vida relacionada à produção e à obtenção de lucro a partir daquilo que se produz. E, de maneira muito inteligente, no final do século XIX, você vai ter um sociólogo alemão,
né, bem específico, o Weber vai olhar para isso tudo e vai falar, ó, olha aí, ó, né, essa mudança na maneira como se trabalha também é um dos pilares do capitalismo. Porque depois o Benjamin vai fazer isso lá no século XX, vai falar, o capitalismo é uma religião, mas só que antes dele ser essa religião, o sentido do trabalho sendo apropriado pelo contexto religioso, né, vai trazer uma espécie também de sobrevida para o capitalismo naquele contexto de transição do século XIX para o século XX. Qual que é a ideia? O trabalho não é mais um sacrifício. O trabalho é o que dignifica o homem. Então, essa condição religiosa de trabalho que dignifica o homem, que está inserida dentro da própria ideia de capitalismo na modernidade, nos chega agora, aqui nesse exato momento, como algo não que dignifica o homem, mas o trabalho exaure o homem, transforma o homem em coisa da coisa da coisa. Por quê? Porque seu ego é dilacerado pela quantidade constante de desempenho que o ser humano atrai para si, a fim, né, de viver uma vida feliz, mas uma vida feliz que não se compra engarrafada, uma vida feliz que não se compra com um corpo perfeito, uma vida feliz que não se compra com uma roupa que tem um jacarezinho aqui, por ter um jacarezinho aqui, custa, né, o triplo que deveria custar, né? Enfim, eis o homem do desempenho e eis o diálogo que ele vai tratar ali com a Hannah Arendt em relação à vida ativa. Essa vida não é mais ativa porque ela não tem condição, ela não tem agora, né, uma perspectiva e ela não tolera o tédio. O que você faz? Aí eu pergunto para vocês todos aqui, o que vocês fazem quando vocês não estão fazendo nada? Vocês perceberam que vocês estão sempre fazendo alguma coisa? Ou está mexendo no celular, ou está folheando uma revista, ou tá sempre fazendo alguma coisa quando não está fazendo nada. Então, essa capacidade de desenvolver, né, uma vida ativa de contemplação, essa atenção fluida, ela está sendo destruída pelo excesso de estímulos que são compatíveis à nossa necessidade de estar desempenhando e se autoaperfeiçoando constantemente. Aí, né, não tem humanidade que aguenta. Vamos voltar para o slide, gente. Vamos voltar. Se ele existia ainda, porque eu acho que esse negócio de você ficar criticando o capitalismo coloca as redes em pólvora, né? Assim, e a coisa assume proporções, né, inimagináveis. Ele, ó, não sei se vocês estão me vendo ainda, mas o slide, nesse exato momento, ele se encontra em condição travada. Talvez ele foi o culpado da nossa queda, né? Mas eu posso desenvolver aqui olhando com vocês, e se porventura for um problema, né, eu pego o link do slide e mando para vocês, porque eles são apenas tópicos que eu posso trabalhar aqui, tá? Então, fiquem atentos ao chat. Eu vou escrevendo no chat aquilo que seriam os tópicos dos slides. Eu saí, então, daquele contexto que envolvia a vida ativa, e agora eu vou trazer para o diálogo algo, né, que um dos grandes desconstrutores da filosofia, que é um filósofo específico do século XIX, mas que ele tem um pé, né, fincado na contemporaneidade, que é o nosso famigerado, né, e interessante Nietzsche, traz, né, que é a ideia de pedagogia, que é lindo esse conceito, eu acho muito bonito, pedagogia do ver, né? O Nietzsche, num dos textos dele, que ele faz a defesa, né, o porquê da história, por que a história é importante, o uso da história, porque a história vai, o interesse pela história e esse entendimento da história vai retirando as camadas que foram colocadas em pontos, né, ao longo, né, do tempo, como sendo, né, os estereótipos que são vividos dentro do contexto social. Explico. Qual que é a grande, né, crítica do Nietzsche em um dos seus livros? Na genealogia da moral, Nietzsche vai construir, né, uma genealogia que identifica genealogia, gênese, né, uma lógica racional da gênese da moral, né, em que ele identifica que lá, quando surge o Sócrates, né, na Grécia Antiga do século V a.C., né, aquele abandono à filosofia naturalista dos pré-socráticos, que estava voltada para a observação espantosa ou admirada da natureza para encontrar um princípio, quando Sócrates chega, ele tira o foco desse lugar instintivo de olhar da natureza e volta esse olhar para o homem. Até aí, lindo.
É muito bonito quando a gente aprende isso no contexto universitário, que a gente compreende a noção daqueles dizeres do Templo de Delfos, que diz lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas lá no grego, que é no gnotseton, esse conceito é muito mais do que conhecer a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é saber as minhas dimensões, é saber o que eu estou sentindo, é muito mais do que isso. O conhece-te a ti mesmo, ele aponta para um lugar, além de conhecer você, saiba qual é o seu lugar no mundo. E isso é muito intenso. E isso, inclusive, essa noção que estava lá no Templo de Delfos, né, do conhece-te a ti mesmo, esse saiba seu lugar no mundo, né, saiba, honre a sua natureza. E essa ideia de honrar a natureza, ela não está intimamente ligada só à razão, que é o ponto de partida para a construção da filosofia ocidental, que começa com Sócrates, né, que é relatado pelo senhor Platão, que depois é transferido, né, o bastãozinho para Aristóteles, que ainda que tente recuperar a importância da experiência, a razão continua sendo o ponto, né, de construção de toda a sociedade ocidental, de modo que essa mesma razão, olha só, gente, de modo que essa mesma razão ela vai ser apropriada pelo contexto cristão, uma vez que você tem os dizeres na Bíblia que correspondem à palavra logos. A palavra logos no grego, ela não é só razão. Ela é palavra, ela é verbo, ela é também conhecimento. Ela levanta esse entendimento. E aí, quando você tem lá, e o verbo se fez carne, o que está falando? A razão se fez carne. Então, olha só, o verbo se fez carne, a razão se fez carne. E quem é a razão agora é Jesus. Então, ao invés de fazer filosofia, você vai ter fé. Então, isso é apropriado. Santo Agostinho aprofunda isso dentro, né, da sua cidade de Deus, do seu Confissões. Isso vai ser apropriado, até chegar a Nietzsche olhar e falar assim, veja bem, é importante conhecer a história, porque a história vai nos revelar em que ponto nós pecamos ao adotarmos apenas a razão como premissa da nossa existência. Então, essa genealogia da moral está mostrando o seguinte, que a razão que tá ali, tem seu ponto, né, eufórico máximo no século XVIII com os iluministas, na verdade, Nietzsche aparece como uma espécie de profeta, né, no Zaratustra, ele está falando, vai chegar um ponto que essa mesma razão vai ter que funcionar para resolver os problemas que ela criou. Bomba atômica, coronavírus, e aí a gente pode ficar até amanhã falando. E aí o Nietzsche está falando, então recupere o instinto, recupera aquilo que é natural. A pedagogia do ver, ela é uma preparação do espírito. E onde que mora essa preparação do espírito? Na atenção profunda. Que até o neoliberalismo, aí nessas figuras, nessas instituições, se apropriaram e criaram uma espécie, né? E olha, veja como que está em voga essa apropriação dos traços culturais do Oriente, de modo a vender no contexto ocidental alguma alternativa para o indivíduo sair da desgraça que se encontra, que é o tal da atenção, né, do mindfulness. O Nietzsche fala assim, esse mindfulness ele é necessário sim. Isso está lá em Schopenhauer também, né? Que quando ele fala da importância da música para as nossas vidas, que a música seria o alento, né, para a gente fugir da desgraça que constantemente a gente, né, ter que alimentar os desejos que são insaciáveis. Você está com fome? Você come. Mas daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Então, aí o Nietzsche falou, então se alimente do instinto, que é aquela história que é colocada em dicotomia, em paradoxo, de Apolo, racional, e Dionísio, né? Aquele que seria, né, o homem do desejo, né, do prazer e tudo mais. Então, e aqui eu estou trazendo questões da filosofia, mas que o João está trazendo esse diálogo com o Nietzsche, falou assim, o Nietzsche entendeu. A Hannah esqueceu não compreendeu a condição desse ego dilacerado, mas o Nietzsche propõe, né, que para nos desvencilharmos desse cansaço extenuante que outrora nós nos autoimpomos, ver é combater os estímulos constantes. Mas que essa condição de ver não é ver as atualizações do Instagram, né? Não é isso, né? É esse ver silenciado, né? Que vai combater o imediatismo, né? Que vai combater, inclusive, esses estímulos opressivos, que vai combater a quantidade de intrusos que a gente tem nas nossas vidas hoje. E aí essa noção de intruso é muito interessante, porque se tem algo
que se apropriou da nossa existência, que está gerando, inclusive, reflexos, né, biofísicos no nosso corpo, é esse tal de celular. Já tem pesquisas dentro da área, né, de neurociência que já descobriram uma evolução neuronal do nervo da perna já responder aos estímulos, mesmo quando não tem celular, porque todo mundo guarda o celular no bolso da frente ali. Então, ó, aí fica o músculo fica recebendo estímulos, mesmo quando não tem celular, porque pressupõe-se que aquilo já é parte da nossa existência, uma intrusão, né? Um intruso na nossa existência, que é colocado, então, dessa maneira aí pelo Byung-Chul Han. E, por fim, né, nessa, né, constância de elementos, né, que a gente pega e para e pensa, é importante a gente trazer a reflexão do que seria, então, essa sociedade do cansaço. A gente trouxe aqui a noção de que o excesso de positividade tem colocado o indivíduo numa condição de doping cerebral. É essa a noção. O que é o doping cerebral, gente? É o desempenho sem desempenho. Porque está tão cansado que desempenha tanta coisa que não consegue fazer nada. Então, a capacidade criativa do indivíduo, ela está sendo perdida. Onde que essa capacidade seria recuperada? Na pedagogia do ver. E aí, é importante a gente explicar essa noção desse excesso de positividade, que a gente vai encontrar um paralelo, o paralelo, né, da positividade na ideia de negatividade na filosofia hegeliana. O mundo estudou um pouquinho de Hegel na faculdade e provavelmente é um dos filósofos mais herméticos que se tem para fazer a leitura. Mas tem uma coisa que todo mundo aprendeu do Hegel, foi a tal da dialética, daquela noção de tese, antítese e síntese. E o Hegel acreditava que você só ia chegar a uma razão absoluta se, porventura, né, essa razão que nós temos aqui como objetiva, a maneira como nós vivemos, ela fosse negada por algo melhor. Então, a razão está sempre procurando o conforto daquilo que é melhor. E isso explica por que, historicamente, alguns, né, elementos, alguns comportamentos, algumas condutas dos humanos foram deixadas para trás. O Hegel fala que isso é em nome de uma nova, né, de uma nova razão, que a gente estabelece como sendo uma antítese daquele comportamento. Exemplo, escravidão. Era a síntese do momento. O homem europeu escravizando, né, enfim, para cuidar das suas colônias, estava tudo certo, a igreja apoiava, porque negro era sem alma. Então, ok. Mas a consciência da razão estabeleceu que aquilo estava errado em algum momento. O próprio espírito do tempo, que é o que o Hegel chama, né, a história, o espírito do tempo, o Zeitgeist, tratou de mostrar que era muito mais interessante você ter homens trabalhando que sendo escravizados. E aí a escravidão cai em desuso e a gente assume, né, um novo paradigma, né, que é o paradigma do trabalho remunerado. E aí veja, né, como que é a mais-valia, né? A ideia de mais-valia. Você não é dono do que você produz. Você também é produto, porque você é pago como o produto é pago. Então, você cede o seu tempo. Nós vamos ceder, né? Nós vamos ceder para você o dinheiro, porque você cede o tempo. Então, você doa a sua vida em nome, né, de uma remuneração. Aí, nesse tempo, o Chul Han está falando assim, agora o indivíduo está desempenhando sem desempenho. E o mais triste de tudo isso, porque se você pegar, por exemplo, as redes sociais, são milhões de pessoas trabalhando gratuitamente para uma empresa. Milhões de pessoas trabalhando gratuitamente para uma empresa, porque ela está despejando dados, nós todos despejamos dados, eu sou um usuário constante, né, de rede social, mas com essa consciência. Use com essa consciência. Você é funcionário do Facebook, você é funcionário do Instagram, porque todos os dados que você despeja ali, eles são transformados em produtos para voltarem para as nossas vidas. E para que nós, de alguma maneira, possamos consumir. De maneira imperativa mesmo. Consuma. Né? Just do it. Né? Apenas isso. É isso. Está posto, está colocado. Então, o que acontece? A gente teve uma filosofia que tentou combater essa noção hegeliana lá no século XIX. Foi aquela filosofia que criou uma série de pseudociências, que é o positivismo. Né? O racismo científico vai nascer dali de dentro, aquela série de coisas. Porque está tentando ver a sociedade apenas como uma linha que tramita sempre para o progresso. O Hegel está vendo de maneira dialética. Né? Aí agora a nossa sociedade, né, desconstrói as linhas, a dialética, desconstrói tudo.
um horizonte de imperfeições, onde você tem uma série de indivíduos, né, funcionando como zumbi. É isso. O que é o zumbi? Aquele que morreu, mas esqueceu que morreu. Isso é muito triste. Portanto, né, é pela pedagogia do olhar, essa pedagogia do sentir, essa negação dos estímulos, né, que o Churran deixa como uma espécie. Ele tem uma parte no livro que ele chama de anexos, né, e ele propõe como uma espécie de conduta, né, para os indivíduos, a postura que nós temos, a postura descompromissada que nós temos quando estamos em alguma festa. No começo da festa vai todo mundo bonito, todo mundo põe sua melhor roupa e vai para a festa. Mas, à medida que a festa vai acontecendo, as pessoas vão bebendo, elas vão se revelando, elas vão se desmascarando, elas vão se desmontando, né? E aí vai desmontando, desmontando, desmontando. É aquele platô ali do corpo, o platô ideal. É essa figura aí que você tem que ser. Essa figura festiva, que é verdadeira, que a maquiagem já está borrada, entendeu? Que já está descabelado, mas é a sua verdade. E aí você conversa batendo nas costas do outro, fala alto, ri, beija, dança, né? Aquele indivíduo mais sério, que é o flaneur do jazz, do vinho, na boquinha da garrafa ele desce também, não tem problema, né? E, enfim, é o desmanche do desempenho. É o anexo do Churran. E para fechar essa minha fala, como eu falei, a gente vai ter um momento cultural. Eu trouxe o meu companheiro aqui, né? E aí depois eu deixo com o Joaquim, que o Joaquim vai falar de uma outra coisa que eu que eu tenho interesse de comunicar a vocês. Mas, enfim. Depois eu conto a história da música. Primeiro vem a música. Nós encerramos aqui essa ideia de sociedade do cansaço, está mais do que claro, né? É o indivíduo agonizando o Eros mesmo, o amor foi agonizado em nome de um desempenho constante de papéis e mais papéis que a gente nem sabe que assumiu. Mas, enfim, né? Você olhando no espelho, você é o patrão de si mesmo. Né? E esse patrão cobra muito mais do que aquele patrão que assina o cheque. Né? E é esse patrão aí que adoece, é esse patrão que leva os indivíduos a condições deploráveis. Então, vamos à música, um presente meu para vocês, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais contemplativa, enfim, mais festiva, e que a gente possa seguir nossos caminhos com sorrisos, né? Porque a palavra sorriso ela é muito significativa para mim. Segue o caminho e eu aqui na direção de um novo lugar, de uma sombra para descansar. Segue o caminho e eu aqui na direção de um novo lugar, de uma sombra para descansar. Se acontece um mal maior, me empresta um sorriso seu para ser feliz, para ser feliz, para ser feliz.
se acontece um mal maior. Me empresta um sorriso seu pra ser feliz, pra ser feliz, pra ser feliz. Sua vez, Joaquim. Gente, antes de mais nada, muito obrigado. Foi uma alegria poder dividir, compartilhar, estar aqui com vocês. Eu estou à disposição de todos. Agora vem aquela, né, a parte do desempenho. Estou no Instagram e no Facebook. É Frederico Oliveira. Me acha lá, vamos conversar. Vamos hackear o sistema. Vamos hackear o sistema, né? Vamos desenvolver a contemplação aonde nos pede desempenho. É isso. É o que nós precisamos. De sombra para descansar e emprestar sorriso uns para os outros. Mesmo quando é difícil sorrir, né? Na atual circunstância em que nós nos encontramos. Né? Ser essa base de apoio uns para os outros aí é importantíssimo. Então, muito obrigado. Joaquim, fica à vontade. Bom, Frederico, muito obrigado, né? Acho que nós é quem temos que agradecer a você por essa contribuição, né? Tão cara. Então, como eu disse a vocês, a gente ia conhecer hoje então, o Frederico, professor, né? Conhecemos muito bem, né? Esse Frederico, professor. Acabamos de conhecer o Frederico, músico, né? E também vamos conhecer o Frederico, escritor, né? Frederico está lançando esse livro que se chama Numa Conversa com a Dor, Eu Sorri, né? Então, que tem muito a ver com isso que ele acabou de falar, né? De emprestar sorrisos, né, Frederico? E é um livro bastante, bem legal, que no final eu vou sortear um, né? Para todos vocês, entre todos vocês, né? Bom, Frederico, você gostaria de falar um pouquinho sobre o livro? Sim. Ou abrimos a palavra para o pessoal, depois voltamos para o livro? O que você acha? O que for melhor para todos. A gente pode falar rapidamente do livro e deixa fala um pouquinho do livro, então. As coisas fluírem. Pois bem, né? Eis aqui o filhote. Ele é fruto de um processo de conversa com o meu eu, né? Mas em consonância com uma série de questões que foram vivenciadas nos últimos 365 dias. No dia 17 de março, aqui na nossa cidade, foi declarado, né, a pandemia, e desde então fomos lançados para esse lugar chamado casa, mas que eu falo que é uma espécie de barriga gestando a gente para não sei o quê, né? E aqui nesse lugar onde a gente foi e está sendo gestado constantemente, né, eu desenvolvi uma espécie de hashtag que se chamava Meu Texto Possível, onde todos os dias, a partir da leitura dos jornais, dos vídeos, das minhas experiências ou da minha experiência com a minha filha, né, eu deixava, né, a poesia tomar conta, né, sem hermetismos, para ser exato. E, portanto, eu fui escrevendo. Eu tinha algumas coisas de momentos anteriores. E aí, um dia, no ano passado, eu sentei diante dos escritos, dos textos. Alguns foram postados no Instagram, quem depois quiser acompanhar, ver, né? E aí eu fui percebendo que dentro daquilo que foi escrito tinha uma outra coisa, que era uma espécie de padrão, de um diálogo, né, que estava sendo desenvolvido com a dor. Mas a dor nas suas diferentes condições, né? E assim, não com esse diálogo direto, né? Oi, dor, tudo bem? Como é que você tá? Não, mas no seu sentido mesmo metafísico, transcendente, ontológico, né? Até certo ponto filosófico, mas até certo ponto também informal. E aí eu fui editando vagarosamente até que eu percebi um padrão
naquele contexto, tem uma clínica aqui na cidade que eu presto uma espécie de consultoria, todos os meses eu faço um trabalho com os funcionários, é uma clínica, né, de fisioterapia e pilates, aí o pessoal dessa equipe, né, sempre tem aula de filosofia todos os meses, é muito bacana isso. Assim. É inovadora a ideia. Eu apresentei o texto para a proprietária e ela falou, pô, vamos lançar isso daí. E, pois, nasceu, né? Tem 15 dias, o filhote está aqui, nasceu, né? É muito bacana, assim, você experienciar isso, né? Poder dividir isso com as pessoas, porque, na verdade, é mais uma prosa, é mais um tiquinho de prosa que eu tive a possibilidade de traçar. Né? E está sendo bem legal a experiência, assim, mandando o livro para as pessoas. Quem tiver interesse, estamos à disposição, mas mais do que nunca, né? É a conexão que o livro faz, assim, o retorno que ele estabelece, que é a coisa mais legal, né? Assim, né, disso tudo. E obrigado, Joaquim, obrigado mesmo por poder dividir com esse pessoal aí, com o povo, né, com todos vocês aí, essa cria. Depois você coloca aí no chat, Frederico, o seu contato para o pessoal, né, que se interessar pelo livro, né, Claro. possa entrar em contato com você. Bom, então vamos abrir aí a discussão, né? Se alguém gostaria de estar. Eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários aí no chat, se quiser abrir, falar pessoalmente, né? Joaquim, Oi, Fátima. posso Claro, começar? claro, querido. Oi, Fred, eu sou Fátima. Prazer. Prazer, né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, porque você fez uma apresentação de um autor que há muito tempo Fátima, eu gostaria de ter diga lido. para o Frederico de onde você é. Eu gostaria que Eu sou todos se mineira. apresentassem, né? Tá. Eu sou mineira, mas moro em São Paulo há 40 e tantos anos. Mas, no momento, estou passando a pandemia na minha região, na Serra da Mantiqueira, lá no sul de Minas Gerais, né? Maravilha. Podendo ter alguns momentos de ócio, sabe? Contemplativo na Serra da Mantiqueira, mas ainda não consegui ler o autor, Churran. Tá? E foi muito bom ouvir a sua exposição. E eu fiquei curiosa com o seguinte, ele dialoga com vários autores, ele faz algum diálogo com Heidegger, ele mora na Alemanha, né? Olha só, você tocou na cereja do bolo. A tese de doutorado dele é sobre Heidegger. Oh. Essa biografia, eu fiz essa escolha por omitir essas questões biográficas para a gente concentrar no livro, mas é importante dizer, o Churran, ele é coreano, ele foi morar na Alemanha, ele mentiu para os pais dele, ele fez um curso técnico na Coreia de metalúrgico, aí ele falou que ia para a Alemanha fazer faculdade de metalurgia, mas na verdade ele estava indo para a Alemanha para fazer literatura e filosofia. E ele ele estudou literatura e filosofia, e hoje ele é professor na faculdade de Berlim. E a tese de doutorado dele é um diálogo com Heidegger. E assim, essa presença do tempo na obra dele, esses recortes do tempo, do ser e do tempo, você lendo ele, você percebe claramente. Você fala assim, é muito engraçado. Me dê só um segundo que eu vou te mostrar uma coisa. Tá aqui na minha mão. Eu peguei os que estão aqui próximos. Esses aqui são os livrinhos dele. Ó. Livrinhos. Os livrinhos. É que eu posso falar que é um único livro, né? Uhum. E se porventura ele cita o Heidegger assim 2, 3 vezes em todo o contexto ali, é muito raro, porque parece que ele está num embate de negar o grande mestre, né? De tentar construir um caminho que é próprio dele. Mas é inevitável, né? Na leitura da obra dele, você não vê, né, o existencialismo heideggeriano, né? Da tragédia, do ser, do tempo, que está intimamente ligado com a própria questão da relatividade, né? Que a gente encontra no Einstein, mas que o Heidegger é o correspondente filosófico. Isso mesmo. Ótimo.
Eu fiquei interessada, assim, porque eu imaginei que com tudo que o Heidegger escreveu, com toda a crítica técnica, né, ao afã de novidades, né, Isso, que os dois teriam muito o que conversar. conversam bastante. Ótimo, Uma obrigada. indicação de livro é Tempos Mágicos. Esse livro é maravilhoso. Tá aqui do meu ladinho, deixa eu pegar que eu vou te mostrar. Esse livro aqui, ó. É o livro, assim, eu tenho um projeto, Joaquim sabe desse projeto, quem sabe a gente não tira do papel, né? Que é um microcurso de filosofia para psicólogos e psicanalistas. É o livro que eu indicaria, tá? É um livro que chama Tempos Mágicos, que trata de 10 anos na história da filosofia contemporânea e seus principais nomes. Você tem aqui o Walter Benjamin, você tem o Heidegger, você tem o Wittgenstein, né? Enfim, e o Ernest Cassirer, né? Que são figuras fantásticas. Esse livro aqui, aconselho profundamente, principalmente para quem tem dificuldade de ler Heidegger, porque é o autor que vai traduzindo de maneira, porque é muito difícil, você sabe? É muito difícil. Muito difícil. Ótimo, obrigada. Conta comigo. Esse projeto, depois nós vamos amadurecê-lo. Já tenho uma aluna, noite. tá? Já sou Boa aluna, já noite. estou me inscrevendo. Tá Maravilha. bom, Fátima. Obrigado. Oi, Fernanda. Oi, Joaquim, tudo Tudo bem? bem e você? Bom, primeiro, tudo bem. Assim, ó, na verdade, eu estava aqui pensando tanto, né, que hoje eu não estava com nenhuma boa cara de aparecer. Mas entre amigos me senti muito à vontade, Que né, bom. pensando na temática. Realmente, assim, amanhã eu vou fazer o teste, ver se é Covid, se não é, né? Mas não tinha como ficar sem escutar, né, esse convite do Fred e encontrar amigos que a gente sempre encontra, mesmo que numa telinha, né, a gente vai se encontrando. E eu convidei alguns, tinha enviado alguns alunos do seminário, então eu sou de Santa Maria, né, trabalho na Universidade Franciscana, onde temos pró-reitores que são da filosofia, né? E acho que iam amar esse projeto. Acho que já vou contar que vai existir um projeto e que a gente sempre tem essa ponte aqui na universidade com cursos, né? Entre cursos da filosofia, psicologia, da medicina, né? Com a psiquiatria também. Então, sempre tem essa ponte desse diálogo. E já fiquei super interessada com o projeto, né? E acho que esses colegas daqui vão adorar também. Mas, assim, eu convidei, então, alguns alunos de seminário que estão no final da faculdade, né, Joaquim? E até tem alguns que estão por aí, né? Fiquei bem feliz de encontrar aqui. E que bom que vai ficar gravado. Nesse nosso último encontro, né, que penso que tem tudo a ver com a temática, a gente estava falando da medicalização, né, nos tempos de hoje, né, desse cuidado que a gente precisa ter como profissionais, né, de ter esse trânsito e esse diálogo com outras áreas também. E por que será que está se usando tanta medicação, seja com criança, com adolescente, com adultos, idosos, enfim, né? Então, e a gente tinha falado muito desse trânsito pela questão das demandas contemporâneas, né, da produtividade e dos limites e quanto que as pessoas, o ser humano tem passado dos seus próprios limites, né, para poder dar conta, né, daquilo que é muitas vezes nos chamado, né, na nossa contemporaneidade, dessa produtividade, né? Então queria trazer, né, o quanto que fiquei pensando e a gente transitou por essa temática, né? E pensando do quanto que isso muitas vezes barra a criatividade, né, do ser humano quando não se encontra esse espaço para contemplação, né? Eu achei bárbaro, né, Fred, quando tu falou assim, tá, quando não se está fazendo nada, quer dizer, não se para, né? E eu ouvi um aluno a semana retrasada dizendo assim, era num grupo e a gente estava debatendo o que se gostaria de fato de estar fazendo.
E ele assim, eu queria o tédio. Queriam não fazer nada de verdade. Ele usou essa palavra, né? Enfim, daí o que isso, bom, enfim, queria dizer, a gente não entrou a fundo, mas o quanto que ele estava expressando que ele queria contemplar. E eles falaram da contemplação de um campo, né, do mar, enfim. Então, queria agradecer a todos vocês, né, o teu convite, Joaquim, o Fred, maravilhoso. Obrigado, gratidão. Obrigado, Fernando. Essa questão do tédio, Joaquim, ela é muito importante para a própria história da filosofia. E a filosofia começa nesse lugar aí, né? Dessa contemplação, do espanto, da admiração. O Aristóteles traz isso. E me parece que os gregos, eles compreendiam, ainda que de maneira excludente, sobre essa condição de que para criar é necessário parar. Inclusive, a própria palavra, né, negócio, etimologicamente, já traz o sentido dela. Né? Negócio é a negação do ócio. Portanto, quem faz negócio não faz ócio, não cria. Posso falar, Joaquim? Sérgio, um prazer. Eu quero cumprimentar muito o Frederico, né? Gostei muito da apresentação. Gratidão. Realmente, tudo ligado ao Triângulo Mineiro me toca muito, então me sinto em casa, é uma coisa que me dá muito prazer, muita satisfação. Esse é o primeiro ponto, né? Mas a minha visão realmente é quase que uma Weltanschauung psicanalítica. Né? Como eu penso isso 24 horas por dia, é muito difícil. Não tenho, inclusive, conhecimento de filosofia, mas o Shu Han, eu ganhei esse livro tem muito tempo. Logo que saiu em português, eu não consegui ler, porque confesso que achei chato demais, né? Achei uma coisa assim, fadonha, eu não conseguia, sabe? Não saía. Pois é, mas aí, motivado por isso, eu li agora, né? Eu li esses dias, motivado já pelo convite da live aí, e pensei que ele é extremamente winnicottiano, no sentido da criatividade só, que ele não fala nenhuma novidade, pelo menos a impressão que eu tive, ele não traz nada de criação, mas pega o que a gente tem lido de Baudrillard, de não sei quem, como é que chama, né? De sociedade de consumo, pois é, e faz uma coisa própria, né? Bem criativa, ele cria uma coisa transicional aí. Então, isso foi muito bom, né? Eu gostei. Muito obrigado por você ter me despertado e possibilitado essa leitura. Que é segunda coisa, que recentemente eu dei seminário sobre mal-estar na civilização, né? Do Freud, que realmente é um trabalho fantástico. É impressionante como que 100 anos quase depois é atual. A gente vê... Não, é atualíssimo, né? Muito atual. A civilização ela conta o prazer libidinal, né, que continua sendo. Né? Por exemplo, eu fiquei pensando, quando eu dei o seminário, eu peguei muitas academias, as dietas. Né? Ou seja, todo um prazer é absolutamente proibido. Né? Justamente. Você dá culpa, é a civilização contra você, né? Contra a sua natureza, contra o seu prazer, contra a sua possibilidade instintual. E esse livro me trouxe muito o tempo todo a questão do mal-estar na civilização. Impressionante, é um trabalho que a gente devia ler pelo menos uma vez por ano, porque a atualidade do Freud é uma coisa impressionante. Por isso que é um dos livros mais importantes, talvez, da literatura, né, mundial, que é sempre citado. Então, eu não vou falar muito, mas queria te parabenizar bastante isso, e lembrar que, na minha geração, a psiquiatria, por exemplo, ele tinha os cursos de psiquiatria, passavam por psicopatologia, né? E a introdução era inteiramente filosófica, né? Então, por exemplo, o livro do professor Nobre de Mello, com quem eu tive a felicidade de conhecer, não fui aluno dele, não, mas ouvi umas 2 vezes. O primeiro volume é praticamente filosofia, né? Então, principalmente até chegar na fenomenologia, né, de como realmente de Husserl e depois através do Jaspers, né? Uhum. E é impressionante como é que
pegando o gancho aí, né, contando uma pequena experiência, toda vez que eu canso de ouvir falar em Bolsonaro, mortes e tal, eu escuto um concerto, né? E isso fica na pedagogia Do do ver. ver. Parabéns. É isso E me mesmo. dá uma felicidade enorme, né? Tenho voltado para trás em memórias criativas, assinei o Perfeito. Belas Artes à la carte, aquela plataforma, né, de filmes. Maravilhosa, de filmes, Pois é, né? tenho visto filmes antigos, filmes da minha infância em Araguari, que eu não pude ver porque eu nem entrava no cinema, né? E que Maravilha. maravilha, né? Você poder resgatar as suas próprias histórias e a sua coisa, que é a questão da subjetividade que é muito perdida na sociedade do cansaço, né? Justamente. É É o inferno do impressionante. igual, Sérgio. Ele Então, chama de inferno é do muito igual. interessante. Então, é isso, só para te dar força. O Corrute tem uma frase que diz que o maior respeito que você tem por quem fala é você fazer um comentário, né, que possa acrescentar alguma coisa, né? Então eu tento sempre fazer isso. Um abraço então a todos e parabéns ao Beraba, ao meu querido JJ, né? Me surpreendeu. Obrigado, Ô, ô, Sérgio. ô, Sérgio, Aqui. profundamente agradecido com a sua fala e pode ter certeza que ela acrescentou de maneira fantástica e aquilo que, dentre outras coisas, né, a gente tentou explanar. Realmente, você falou uma verdade, assim, a primeira leitura, o primeiro contato, ele é muito chato, mas a, a, é como o mal-estar na civilização, acho que você vai concordar comigo. Você começa a ler ali, se você não persiste, não vai. Não vai, não vai, não vai. E aí, na medida que você vai adentrando na obra, né, aí você vai percebendo a urgência dela, né? E aí eu acho que o mal-estar cumpre com essa função, né? É clássico, né? E ele tem sempre algo a nos revelar. E essa indicação sua de ler ele uma vez por ano é muito boa. E um outro detalhe, eu não sei se vocês conhecem, este livro, a pessoa que eu vou mencionar, vocês conhecem. O Bauman, que é outro contemporâneo, né, que tem escrito, que tem caído no... Né, inclusive, é chato, às vezes, você ouvir as pessoas mencionarem o Bauman, porque estão sempre mencionando apenas um aspecto, uma pequena gotinha daquilo que ele desenvolveu enquanto, né, análise sociológica, que é aquela questão do líquido, né, que ficou chato, né, como se fosse tudo, né, água abaixo. Né? Ele tem um livro que ele faz não é uma releitura, mas ele estabelece um diálogo com o mal-estar na civilização na contemporaneidade, mas ele usa o conceito de pós-modernidade, que se chama mal-estar na pós-modernidade, que é também muito bom. Por quê? Porque ele está trazendo esses paradigmas que são próprios, já incluídos dentro dessa nossa condição, que nós nos encontramos, que é essa questão da tecnologia na nossa vida, que é, né, veja bem, você está tendo acesso, né, a filmes maravilhosos, fantásticos, né, por uma plataforma digital. Né? E assim, a gente tem que aprender a enxergar o lado claro da lua da internet, assim como existe também, né, o lado escuro da lua, que a gente, né, enfim, tem que resistir a ele. Eu pessoalmente adoro a internet. Nossa, É maravilhosa. adoro, é uma coisa fantástica. Olha que coisa boa que ela me deu. Ela me deu a possibilidade de estar dialogando com você. Isso é maravilhoso. Eu voto aqui em Belo Horizonte, viu? Eu posso transferir o título. Posso falar, gente? Sim, Patrícia. Acho que eu vou... O Guedes abriu a oportunidade de ter intimidade de chamá-lo de Fred, né? Isso ficou. Fred, parabéns, né? Gostei muito, você me fez pensar muita coisa, né? Começou, inclusive, pela imagem, né? Quando você coloca o fósforo queimado, né? E aí eu fiquei pensando nessa baixa, né, tolerância do tédio, que você foi falando, nesses constantes estímulos e impulsos, né, que de alguma forma inibe essa criatividade. Eu pensei logo na inversão
do Descartes, né? Quando ele coloca penso, logo sou, aí nessa lógica é faço, logo sou, né? Então, eu estou fazendo para poder ser, né? E aí eu tinha pensado no Bauman também, né? Você foi falando das relações sociais, econômicas, de produção, que são tudo frágeis, fugazes, né? Maleáveis, como o líquido, né? E aí, a outra questão também que me fez pensar, né? Homem sapiens, né? Hoje, em vez de ser homem sapiens, é homem lápis, né? Então, a gente está quantificando sempre o ser, né? Então, a gente está no fazer e não no ser, né? E aí, você foi falando desse ver pedagógico, né? O que me veio foi o Rubens Alves, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, ele tem um texto maravilhoso que ele fala sobre a escutatória, né? Então, eu pensei nessa questão dessa visão sábia, né, sobre a arte de escutar, né? Então, assim, quero te agradecer, né, porque suscitou tudo isso, né? E o quanto é importante, eu acho que nós, né, nós somos, assim, privilegiados, de certa forma, porque a gente está sempre voltado para esse contato, né, com a gente, com o outro. Então, acho que nesse momento, né, aí de muita saturação, vamos falar assim, né, desse Covid aí, a gente tem essa oportunidade de criatividade, né? Obrigado, Patrícia. A sua fala por si só já traz o sumo da coisa, né? E o Rubem Alves, ele está nesse espaço mesmo de contemplação dos sentidos. Eu gosto muito quando ele né, é engraçado, porque ele foi pastor, né, cristão, e aí, na medida que ele foi fazendo leituras de filosofia, avançando, né, ele foi se afastando desse lugar né, do pastor, mas o que a teologia trouxe para a vida dele foi uma sensibilidade de reconhecer essas limitações humanas, né, a humanidade mesmo. E eu acho bonito, porque ele fala que a gente tem que desenvolver, né, mas a sapiência não no sentido de conhecer, de saber, mas a sapiência no sentido de dar potência para os nossos sentidos. Porque a palavra sapiência, ela não tá, a gente fala, eu pergunto para alunos no ensino médio, falo assim, por que homens homo sapiens, né? Ah, porque a gente pensa, não é, porque a gente come. A gente é homo sapiens porque come, não porque pensa. A gente só virou sapiens, só migrou para esse lugar, foi porque em algum momento alguém fritou um bife. E isso nos permitiu ter energia para poder ser criativo. Então foi pela mudança no sabor do alimento, né, na maneira como o alimento nos chega, que a gente teve possibilidade de gastar energia para pensar. Então, é pelo sabor primeiro, né? E o Rubem Alves recupera isso de maneira muito bonita. Posso falar, Joaquim? Por favor. Sim. Sim, Guedes. Bom, Fred, realmente muito obrigado. Você foi brilhante. A maneira como você desenvolveu o seu pensamento é uma maneira didática, simples, clara, né? E muito fácil de acompanhar. Eu concordo com o Sérgio que o Churran, eu estou aqui com a Agonia do Eros, né? Ele realmente é um desafio, a gente se motivar para enfrentá-lo, né? Agora, eu queria trazer para você duas questões. Primeiro, a pedagogia do ver, para Nietzsche, tem alguma aproximação com o ócio criativo do Di Masi? Isso é uma questão, né? Quer dizer, como é que você faz essa articulação aí, se é que existe? E a outra questão, trazendo para o aqui e agora, não é, Fred? A pandemia que nós estamos aqui vivendo, né? O mundo está vivendo.
teria sido um freio de arrumação, sabe aquele do ônibus, que o motorista dá aquele, quando o ônibus está cheio, muita gente em pé, uns por cima dos outros, ele dá aquele freio de arrumação para as pessoas se ajeitarem. Essa pandemia seria esse freio de arrumação? Como é que o homem estava indo ao encontro disso que você nos trouxe, né, tão brilhantemente? A sociedade da... Porque, na verdade, a sociedade da disciplina, ela nos colocava limites, né? Nós tínhamos patrões, obedecíamos a eles, e a coisa funcionava assim. De repente, então nós tínhamos um algoz, nós éramos a vítima. E a sociedade do desempenho, nós somos, ao mesmo tempo, algozes e vítimas de nós mesmos, né? E a mãe natureza, né, ela está sendo atropelada, né, por essa demanda, né, do desempenho. Não só aqui, como fora daqui. Já chegamos à Lua, agora queremos chegar a Marte, né? Quantas pessoas estão morrendo de fome no mundo aqui? Os nossos irmãos estão morrendo de fome e o dinheiro está para chegar a Marte, a Lua, né? Quer dizer, e a mãe natureza, que tem alimento para todo mundo, ela está sendo completamente desrespeitada, né? Ela coloca os limites, né? Mas está sendo completamente desrespeitada. Aí vem o freio de arrumação para que a gente repense, né? Para que a gente fique sem fazer nada, né? Para pensar no que nós estamos fazendo. É claro que isso é muito otimismo, a gente achar que vai sair dessa com uma mudança, mas eu também tenho uma esperança que alguma coisa pode mudar em relação a isso. Quer dizer, pessoas como você, que traz essa visão para nós, e jogando essa pedra no lago, né, que vai formando os círculos, e a gente pode abranger um maior número de pessoas. Bom, eu sou o Guedes, sou aqui do Rio, sou carioca, mas um pedaço do coração é mineiro, né? Maravilha. Meus amigos mineiros, Joaquim e Sérgio, eles sabem disso. Que Meu coração maravilha. bate por Minas, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu estou lendo um romance que eu tô degustando ele vagarosamente, porque ele é muito bom. Se chama A Visão das Plantas. Ele foi escrito por uma portuguesa que hoje desponta aí como uma das grandes escritoras assim, sempre tem, né? A última Virginia Woolf, né, do momento, mas enfim. Ela é muito boa, porque a história é o seguinte, eu não vou contar, né, o livro, mas vou contar o mote, né? Existia um pirata, esse pirata ele era muito cruel, ele escravizava, ele matava, ele era extremamente cruel, mas ele se aposentou. E ele teve que voltar para casa. Então começa o livro com ele voltando para casa. Ele chega em casa depois de muitos anos no mar, cometendo diversas atrocidades. Ele chega em casa e vê a casa dele completamente tomada pelo tempo. Ou seja, planta, poeira, teia de aranha, tudo velho, tudo mofado, né? E pouco a pouco ele toma como missão, né, porque ele está ocioso, ele toma como missão, né, ir arrumando essa casa. E ele vai encontrar felicidade ao cuidar do jardim dele. E aí, assim, até o momento, qual é o mote da coisa? Que a natureza ela é indiferente à nossa moralidade. A planta é regada pelo pirata e pela pessoa mais amorosa do mundo, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar, sabe? Enfim, a flor, né, que é resgatada, né, do seu lugar pela mão do assassino e pela mão do amante mais, né? A natureza ela é indiferente. Uhum. Né? Então, esse é o lugar que nós nos encontramos, que a gente continua querendo encontrar a solução
E o livro nos mostra, né, como é que a coisa degringolou num lugar, num espaço, né, muito complexo e complicado, né, porque é quase impossível o indivíduo hoje não estar desempenhando, né, em algum momento, porque mesmo as horas de... a visão das plantas, Cláudia, a visão das plantas. Mesmo quando o indivíduo tá buscando o hobby, né, um momento assim, eu vejo assim, as pessoas às vezes, né, transformando esses momentos de hobby, eu vou ver esse filme porque ele vai me ajudar a atender melhor. Não, peraí, veja o filme. Isso. Aí eu Deixa eu vou fazer só um ver... parênteses aí, Fred. Queria introduzir aí o Mário Quintana, não é? Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, que elas Aquelas vêm vêm. até você. É isso. É isso, né? Não, tipo, não precisa ir até Marte para ter um lugar novo para morar. Cuida do lugar que a gente tem, vamos cuidar do nosso jardim, né? Tipo isso. Isso, Né? isso. Então, é a primeira questão que você levantou, né? Tipo, a natureza é indiferente à nossa moralidade, então, se ela é indiferente à nossa moralidade, a gente tem que cuidar da gente para cuidar, né, uns dos outros, enfim, né? E tem um lance de perdão ainda que eu não captei porque ainda estou na leitura. Mas o outro ponto que você coloca é o ócio criativo do... Eu assim, ó, vou ser muito sincero, tá? Muito sincero com relação ao Demacia. Eu acho ele, como o Sérgio apontou aí, o Churran não faz nada de novo, mas foi muito esperto em pegar um conjunto de coisas e fazer uma obra. O Demacia fez isso, porque essa ideia do ócio ele pegou dos gregos, aí ele foi trazendo, né? E, de fato, no livro O Ócio Criativo, ele cita Nietzsche em alguns momentos lá, né? A questão do instinto, de recuperar o Dionísio, né? A gente deixou o Dionísio adormecido, de lado, né? O Dionísio, aqui a representação de Dionísio é a dança, é a festa, é a bebida, é o prazer, né? O grego, inclusive, ele era indiferente à moralidade nos momentos de festa. Eu acho que até uma pista do Churran falando da festa, né? E aí o Demacia está recuperando essa noção. Mas essa pedagogia do ver que o Nietzsche traz como essencial, e assim, cuidado com essa palavra essencial em Nietzsche, porque ele abomina, tá? Ele traz como algo que é do amor fati, né? O Nietzsche traz uma noção de ame o seu destino, ame aquilo que se apresenta. Então, essa pedagogia do ver está em olhar sua vida, a condição que ela se encontra e reconhecer algo bom naquilo que você tem disponível. Porque aí vai colaborar com a ideia dele de eterno retorno. Porque, assim, tudo que você está vivendo agora, esse momento que a gente está vivendo agora, se ele é bom, ele vai ser vivenciado novamente. Se ele é ruim, não se preocupe, vai ser vivenciado novamente. Que é a ideia do eterno retorno. Em relação ao que você sente, você vai sentir de novo. Então, não tem novidade em sentir. Só o cenário que vai mudar. Então, a pedagogia do ver está em reconhecer na condição em que você se encontra algo na contemplação. Então, assim, é aquela história da florzinha que nasce no meio do asfalto, ela irrompe lá, né? Isso é do Quem nota? o Mineiro Drummond fala dessa florzinha. Na pedra no meio do caminho, que ao invés de você pegar a pedra e tacar no outro, você usa ela para saltar mais longe, tipo assim. Uhum. Ou faz castelinho, né? Tem muitas poesias da internet, né? Pegar as pedras e construir um castelo. A indicação do Nietzsche é muito interessante. E como que é o final da vida dele ali, assim? O final da sanidade dele. Ele viu um cavalo sendo açoitado. Olha a pedagogia do ver. Ele viu um cavalo sendo açoitado. O cavalo estava sendo açoitado. Estavam descendo um chicote no cavalo. Ele correu, abraçou o cavalo e falou: eu sei o que você está sentindo. E depois desse momento, ele nunca mais voltou à sanidade. Ele entrou num lugar e nunca mais saiu. Beleza, hein? Beleza, né? Será que a gente sabe o que nós estamos sentindo? O que o outro está sentindo? Onde que está esse olhar? Onde que está? Agora, queria terminar, como você terminou com o violão e a sua música, eu queria terminar com o Vinícius de Moraes, Lindo, né? lindo. Poeta e também arranhava lá um violão, compositor. Excelente.
A hora do sim é o descuido do não. É disso que se trata, né? A hora do sim é o descuido do não. Perfeito. Essa frase resume o livro do Churran. Aprender a Obrigado, falar Fred. não. Ô, Guedes, ó, prazerzaço, assim, foi demais. Obrigado, Guedes. Alguém mais gostaria de participar? Bom, então acho que a gente pode ir caminhando, né, para o encerramento. Oi. Joaquim, Pois não? queria aproveitar que ninguém falou nada, queria mostrar uma coisa para todo mundo, e para o Fred, que citou aí o Nietzsche, né? Falar para você um poema meu que Eu ia fazer isso agora. Hã? Fica à vontade, Guedes. Nós vamos trocar poema aqui agora, eu sei. O Eterno Retorno é o poema. Poeta não é profeta, não é pitonísia, não é sacerdotisa, não é aforista. De tudo isso é iconoclasta. O seu futurismo adormece na memória afetiva até a luz iluminar o caminho a caminhar. Poeta é um ermo a esmo, um aprendiz de Nietzsche, à espera do eterno retorno do mesmo. Oh. Muito bom, muito bom. Eu quero ler um aqui para... Aproveitando, virou sarau, Joaquim. Estou adorando esse negócio. Ótimo, também estou adorando. Virou sarau. Ó, Guedes, esse assim, é para todos, mas especificamente como uma espécie de retorno nas suas belas palavras aí. Está aqui dentro do meu pequeno filho. Se eu não ganhar esse livro hoje, eu vou comprar ele amanhã. Fechou. Ainda bem que tem como colher pedaços da poesia de gente que diz o que a gente não soube dizer. Concordar tanto com aquilo que foi dito que o não dito em nós vira casa de um verso que parece a vida sempre morou lá dentro. Lindo. Numa mobília que o furto, vestido de palavras, o espanto da voz engasgada autorizou. Ainda bem que tem voz dizendo para a gente no poema que não temos rápido consolo. O texto do mundo é cheio de olhos. Lindo. É isso aí. Então, é isso, né, Joaquim? É isso, Fred. Bom, então, me diga o número, Frederico, de 1 a 31. Eu vou seguir na minha tela, né? Eu vou colocar no modo galeria, vou seguir na minha tela e vou dizer quem é que está no número que você dizer. De 1 a 31? Isso, de 1 a 31. Número 6. Mariana Balieiro. Uma poeta também. Ai, que alegria! Obrigada! Nossa, amei! Parabéns, Fred, muito bom te ouvir. Parabéns, Mariana. Ai, que coisa boa! Nossa, fiquei muito contente. É a continuidade da prosa, viu? Do tiquinho de prosa. Espero que me faça bem. Nossa, adorei.
Presentão, obrigada. Ótimo. Mariana, depois você manda para mim. Não, eu tenho seu endereço. Tem. Eu tenho, eu mando para Qualquer você. coisa... Tá, obrigada. Qualquer coisa eu te mando de novo. Obrigada. Tá bom. Bom, então, muito obrigado a todos, né? Obrigado, Frederico. Foi muito bom, né? Acho que estamos todos muito satisfeitos. Eu que agradeço, Joaquim. Um grande abraço a todos. Sintam-se afetivamente acolhidos aí nessa dimensão metafísica do abraço virtual. Sintam-se abraçados virtualmente. Obrigado pela acolhida, pela escuta, né? Por esse espaço, né? Por estar aqui hoje. E é isso, pessoal. Vamos nos conectar na medida do possível. Estou à disposição de todos vocês aí. Gratidão por tudo. Isso, vamos organizar o curso, tá bom? Ah, sim. Vamos sim, sem dúvida. Tá bom. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite. Excelente. Boa noite. Parabéns. Gente, foi muito ótimo, bom. muito bom. Parabéns, Fred. Obrigado.